Vamos respirar bem fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E vamos lá. Então, pessoal, vou pedir para o Matheus colocar para a gente já a nossa apresentação dos slides, para a gente já ir acompanhando. Agradeço a presença de todos, que bom que todos estamos aqui reunidos para falar de coisas boas, para falar de saúde natural, né, e de métodos que realmente podem fazer toda a diferença no nosso corpo. Então, hoje o nosso tema é a autocura dos nossos órgãos, tá? Dentro desse tema, eu vou estar apresentando para vocês várias soluções, né, várias ajudas que nós temos dentro da naturopatia. Naturopatia significa a gente ter os recursos da natureza, né, como aliados, para que a nossa saúde fique melhor e a nossa vida fique melhor. Então, o primeiro método de naturopatia que eu vou ensinar hoje aqui é a argila, tá? Eu já falei para vocês, acho que na última live ou em alguma das últimas, sobre o poder da argila. Nós temos aqui uma imagem da argila na barriga, e mas o cataplasma de argila, ele seria uma camada mais grossa, tá, gente? Então, aqui, ó, até trouxe um pacotinho de argila. Pra gente obter essa, esse tratamento com argila, a gente pega, dissolve essa argila num potinho, com pouquinha água, pouquinha, e deixa ela numa consistência de pomada e aplica no órgão afetado, tá? Então, a argila, o que que ela vai fazer? Ela vai puxar o problema para fora, tá? Ela vai puxar o problema daquele órgão para ela, tá? E ela vai repor nutrientes que reconstituem os nossos tecidos. Ou seja, ela tira o problema e ela injeta melhoras e cura. Então, assim, dizem, né, as boas línguas que o nosso corpo ele é feito de terra, que nós viemos da terra e para a terra voltaremos. E realmente a argila, para o nosso corpo físico, ela contém muitos nutrientes, ela contém minerais que ela repõe. Então, se você tiver um corte, se você tiver alguma dor, se você tiver um mioma, uma inflamação, algum tipo de problema grave, você faz esse cataplasma de argila e aplica, tá? Mas aqui nessa foto, tá só como se tivesse passado um creminho de argila. O cataplasma mesmo, ele é uma espessura, assim, ó, de uns 2 centímetros, tá, gente? Aí você aplica e fica deitado por 1 hora, ou até aquela argila toda secar. Eu gosto de aplicar o cataplasma de argila e cobrir com uma gaze aberta, tá? Essa gaze aberta, quando a argila secar, ela gruda na gaze, vira tipo um gesso e evita de fazer muita poeira pela casa. Então eu faço assim, o local que eu vou deitar, eu já cubro com uma toalha de banho, porque se escapar a poeira da argila, não vai, a poeira não vai se espalhar, vai concentrar só ali naquela toalha. Aí aplica o cataplasma, cobre com a gaze e fica deitado por 1 hora aproximadamente. Lembrando, a espessura do cataplasma de argila tem que ser grossinha, tem que ser uns 2 centímetros de espessura, tá? Quando a argila secar, a gente retira a argila. Por quê? Porque se a argila secar e você continuar com a argila, a pele vai reabsorver o problema que a argila já tinha puxado, tá bom? Então, aí a gente tira, já põe naquela mesma vasilhinha que você tinha preparado a argila, né, que ela já tá vazia, porque você já usou o preparo que você tinha feito. Aí já coloca nessa vasilha e depois que você se organizar, se arrumar, você vai na terra, né, e devolve para a terra e agradece. Então, assim, gente, cataplasma de argila é milagroso. Sério, eu já vi, assim, milagres de cicatrização. Eu conheço algumas pessoas que se curaram de miomas fazendo cataplasma de argila, tá? Claro que a pessoa faz várias coisas, né? Eu já gosto de associar várias técnicas juntas, porque daí a gente cerca o problema por vários ângulos, né? Então, fazer argila, procurar uma planta medicinal adequada para aquele órgão, procurar mapear no emocional o que é que foi que te levou a ter aquele problema naquele órgão, né? Tomar um floral para aquela situação emocional, né? Eu gosto realmente de cercar o problema com vários métodos. Então, especificamente hoje, a gente vai estar trabalhando mais com um exercício de meditação muito ancestral. É uma meditação taoísta que os sábios antigos chineses, eles já usavam essa meditação para fazer a autocura dos órgãos. Então, eu recomendo tudo, né? Recomendo que se você tiver com um problema num órgão, que você faça argila, que você use plantas medicinais específicas para aquele órgão, né? O mapeamento do emocional, a gente pode fazer a roda de cura da vida, que é uma live que eu já fiz aqui, que eu super recomendo que todos façam esse método, que está bem explicadinho lá na live de roda de cura da vida, tá? E recomendo super esse exercício de meditação que eu vou ensinar hoje aqui para vocês. Então, lá nos primórdios, quando estava se desenvolvendo a medicina tradicional chinesa, né, que eles fizeram um mapeamento da parte energética e emocional dos órgãos, então descobriu-se
Matheus, pode colocar a imagem dos órgãos, fazendo favor. Descobriu-se que cada um dos órgãos vitais do nosso corpo está relacionado a determinadas emoções negativas e determinadas emoções positivas. Então, cada um dos órgãos, ele acaba acumulando emoções negativas, certo? Porém, tem como, através desse exercício de meditação, você transformar a emoção negativa na emoção positiva, que é o antídoto daquela emoção negativa. Tá? Então, assim, antes de ensinar o exercício propriamente dito, gente, eu quero mostrar para vocês, quero dar uma explicada aqui para vocês, que hoje em dia a ciência explica esse tipo de concentração e conexão com as nossas partes do corpo. A ciência chama isso hoje de neurociência, tá? Então, eu já passei por várias experiências, eu fiz vários testes em mim mesma. Eu pratiquei essa meditação de autocura dos órgãos por anos, diariamente, acho que por uns 5 anos eu fiz essa meditação todos os dias, e às vezes mais de uma vez por dia, tá? Na época, eu não tinha nenhum problema em órgãos, eu fazia só para eu poder multiplicar as minhas emoções positivas. Porém, como eu passei na minha vida, na minha infância, por situações difíceis, em que eu vivi emoções traumáticas, né? Ao fazer essas meditações, e ao me comunicar, me conectar com os meus órgãos, eu fui ali mapeando e observando que eu tinha alguns órgãos que tinham muitas emoções negativas. Né? E depois, fazendo terapias, fazendo uma série de terapias naturais, eu fui descobrindo a origem, né, daquelas emoções negativas, porque eu fui desbravando a minha história de vida e vendo que, claro, toda emoção negativa, ela nasce a partir de uma experiência de trauma, né? E se a gente não digerir aqueles traumas, né, se a gente não olhar eles de frente, não aprender realmente a digerir tudo aquilo que aconteceu, o problema fica nos órgãos. E algum dia, isso pode vir a se tornar uma doença física. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o nível de conexão que eu cheguei com os órgãos, a primeira vez que eu escutei a voz do meu marido, pai das minhas filhas, eu senti o meu ovário pulsar e eu senti o óvulo que daria origem à minha primeira filha. Então, gente, e essas coisas não são teorias. Quando a gente se conecta com os órgãos e quando a gente presta atenção em algumas partes do corpo, se cria todo um metabolismo diferente, uma fisiologia diferente acontece, e a gente vai realmente se conectando com esses órgãos. Não é coisa da imaginação, não é misticismo, realmente bioquímico. Nossas células mudam quando a gente se concentra em alguma parte do corpo. Agora, isso significa que quando a gente estabelece essa conexão mais refinada com as partes do nosso corpo, aquela parte do nosso corpo, ela também vai nos dizer algo importante sobre as emoções negativas que estão ali armazenadas naquela parte do corpo. Não é verdade? Porque, olha, a gente tem tantos órgãos no nosso corpo, e aí quando a pessoa tem um problema em um determinado órgão, aí a gente pode se perguntar, mas por que que deu problema no rim e não foi no fígado? Entendeu? Então, aí a medicina chinesa explica, cada órgão é responsável por determinados tipos de emoções negativas e positivas. Matheus, vamos mostrar para o pessoal os slides da parte científica, tá, gente? Antes de entrar no exercício, eu quero pincelar com vocês isso aqui, ó. O yoga, o tai chi, o qigong, meditação, concentração, tudo isso, gente, trabalha essa consciência corporal que pode se transformar em cura de órgãos, tá? Então, assim, a consciência corporal, ela é uma neurociência que transforma a sua atenção em uma nova estrutura no seu corpo, tá? Então, você modificando a estrutura neural das suas células, na prática, isso é uma autocura física, tá? Então, por exemplo, ó, vamos supor que a gente, enquanto estamos fazendo a meditação, que eu vou ensinar para vocês, vamos supor a hora que a gente está lá concentrado no coração. O que que acontece com as células do coração? Tá? Quando você se concentra no seu coração, existe um caminho neural entre o seu cérebro e o seu coração. Esse caminho neural, ele é feito por neurônios, né? É um neurônio que é ligado no outro. Os neurônios, eles têm várias partes aqui, como vocês estão vendo. Uma delas é a bainha de mielina. Então, quando a gente, por várias vezes repetidas, a gente se concentra no coração, nós vamos criando um caminho neural mais forte, porque vai acumulando mais gordura na bainha de mielina. Porque ela é composta de gordura, no caso, essa parte da célula, tá? Então, quando você repete o treino de consciência, o seu cérebro reconhece aquele caminho neural como importante e começa a isolá-lo com mielina, uma bainha de gordura e proteína. Isso faz o sinal viajar até 100 vezes mais rápido. É como transformar trilha em rodovia. Com o tempo, a comunicação entre cérebro e corpo, naquele órgão, naquela região, fica mais rápida, clara e eficiente. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu AVC, uma pessoa que está com algum problema neuromuscular, que não está conseguindo movimentar alguma parte do corpo, né? A bainha de mielina fraca,
por exemplo, em esclerose múltipla, eu peguei um exemplo grave aqui para mostrar como fica deteriorado. Então, é por isso que a pessoa, a informação do sistema nervoso não é transmitida, porque aquele caminho, ele não, a bainha de mielina está estragada, vamos dizer assim, está muito fraca, né? Então, a importância de uma pessoa se concentrar na parte do corpo que ela quer melhorar. Porque quando você pensa naquela parte do corpo e você respira ali, você leva a sua respiração até lá, você muda tudo. Tá? Você muda tudo ali naquela região. Além dessa mielinização do caminho neural, outras coisas acontecem quando você pensa e se concentra em alguma parte do corpo. Mas assim, essa mielinização, ela é bem importante para quando você quer recuperar os movimentos daquela parte do corpo. Tá? Isso é bem importante. Vamos passar para o próximo slide. Aqui está a propriocepção. Tá? O que é a propriocepção? O nosso corpo, ele tem sensores para a gente saber aonde a gente está e como a gente está. E quando a gente começa a se concentrar nas partes do corpo, a gente vai refinando essa sensação da nossa relação, né, com como o corpo está, em que posição o corpo está. Então, olha só, você é como se fosse o sexto sentido do corpo, tá, gente? É um sexto sentido corporal, essa propriocepção. Você possui milhares de receptores invisíveis em músculos, tendões, articulações, que mapeiam constantemente onde seu corpo está no espaço. Quando você pratica concentração em alguma parte do corpo, ou faz uma meditação, yoga, tai chi e fisioterapia com atenção plena, você está acordando esses sensores adormecidos. E quanto mais você conscientemente sente cada parte do corpo, mais refinado fica esse mapa interno. É como aumentar a resolução da imagem que seu cérebro tem de você mesmo. Olha que interessante, gente. Então, tudo isso aqui eu estou preparando vocês, tá? Para vocês, para quando a gente chegar no exercício de meditação, vocês saberem que isso que não é coisa da cabeça. Entende? Não é uma teoria, não é uma filosofia. É uma coisa concreta que muda a estrutura do corpo. Vamos passar para o próximo, Matheus? Então, quando você pensa em alguma parte do corpo e se concentra naquela parte do corpo, você está também mudando a corrente elétrica, tá? Isso é a polarização e despolarização da membrana. Então, as células, elas ficam trocando íons positivos e negativos quando chega uma informação naquela célula. Então, através do sódio e do potássio, que fica entrando íons positivos e negativos. Então, é o que a gente chama de polarização e despolarização de membrana. Cada vez que você foca a intenção em sentir uma região do corpo, neurônios específicos. Ai, gente, peraí, o negócio aqui tá piscando. Neurônios específicos disparam sinais elétricos. A membrana celular muda de menos 70 milivolts para mais 40 milivolts em milissegundos. É uma tempestade elétrica microscópica. Isso não é imaginação, é bioquímica real, consumindo ATP. ATP é energia, movendo íons de sódio e potássio através de canais, criando impulsos mensuráveis. Sua atenção focada literalmente energiza circuitos neurais específicos. Então, gente, isso aqui é só para convencer o seu cérebro, o seu mental, a fazer o exercício, tá? Deixa eu pegar minha gatinha aqui, que senão ela vai fazer bagunça. Pronto. Então, vamos lá, gente. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês sabem, eu já fui atleta de vôlei de seleção, tá? E a minha formação acadêmica é em educação física. Então, com essa experiência que eu tive de vida, eu sei que atletas olímpicos e jogadores milionários de futebol, quando eles têm alguma lesão, eles fazem treinamento mental, né? Porque eles não podem ficar sem treinar, né, gente? Porque são muitas coisas envolvidas ali no trabalho deles, né? São milhões, é muito dinheiro, é patrocinador, enfim, rola muito dinheiro, né? Com esses jogadores de futebol famosos. Então, mesmo quando eles estão acamados, fazendo tratamento para recuperar alguma lesão, sabe como que eles treinam? Eles fazem treinamento mental. Eles ficam repassando na cabeça deles as jogadas. Fulano passa a bola para o ciclano, que passa a bola para o outro, que faz o cruzamento, que não sei o quê. Repassam toda a tática e a técnica dos movimentos na cabeça, porque eles têm que estar deitados, né? Eles estão lesionados. Mas você sabia que só da pessoa imaginar que ela está fazendo aquela jogada, o cérebro, como o nosso cérebro, ele não diferencia a imaginação da realidade, quando você imagina que você está fazendo aquela jogada, 30% da bioquímica corporal acontece, mesmo que você esteja só imaginando. Então, imagina, um jogador milionário, ele usa a concentração e a meditação para ele treinar mesmo que ele não possa se movimentar. Porque só dele imaginar que ele está fazendo a jogada, 30% do treinamento ele está fazendo só por imaginar. Então, gente, olha a importância disso. Outra coisa que eu queria falar para vocês, né, dentro da filosofia que eu sigo, que é a filosofia indígena, nós acreditamos que o nosso corpo ele é feito de terra, de água, né, de ar, de fogo e de éter. Então, esses elementos da natureza, eles são completamente moldáveis. Se você pegar uma argila bem durinha, você modela essa argila e você faz o que você quiser. Você faz uma casinha, uma bonequinha, um bichinho.
Se você pegar o elemento água e você observar o elemento água em microscópio, como o Masaru Emoto fez, e ele pegava vidros de água e colocava a palavra amor, e depois via no microscópio que aquela molécula de água fazia imagens artísticas lindas, e ele pegava outros vidros de água e colocava palavras ruins, tipo ódio, rancor, raiva, e depois ele olhava no microscópio e as moléculas da água estavam horríveis, pareciam monstros. Então, imagina, a mesma água recebendo uma frequência de uma palavra bonita, vira obra de arte. E a mesma água recebendo frequência de uma palavra ruim, vira uma coisa feia. Então, gente, por aí a gente vê que o nosso corpo humano, ele é completamente remodelável, né? Depende de tudo que nós estamos fazendo, do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, né? A nossa palavra é o elemento ar. O elemento ar, ele se molda, né? Basta você escutar uma flauta ou qualquer instrumento de sopro, né? Ali o músico ele está dando forma ao ar através daquele instrumento de sopro. E a nossa voz também dá forma ao elemento ar, a depender do que a gente fala, né? Ou do que a gente canta. Então, o nosso corpo ele pode ser remodelado, né? Remodelado. Eu acredito nisso, porque eu já vi muita gente realmente remodelar estados de saúde, estados dos órgãos do corpo, a partir de mudanças dos hábitos, né? Então, vamos lá, gente. Agora nós vamos entrar no exercício da meditação do sorriso. Vou pedir para o Matheus colocar a imagem dos órgãos vitais, a primeira imagem. Isso, que acho que essa está mais nítida para a gente ver. Então, assim, gente, enquanto eu for falando a função de cada órgão, eu vou pedir para que vocês realmente se conectem com esse órgão, tá? Porque a gente só escutar a teoria não muda nada na nossa saúde. O que muda é realmente a gente fazer o exercício. E fazer o exercício é a gente sentir, tá? É buscar sentir. Então, assim, cada órgão ele está relacionado, né, a uma emoção negativa, a algumas emoções negativas, a algumas emoções positivas, e está relacionado a alguma paisagem da natureza que vai nos ajudar também a transformar aquela emoção ruim na sua emoção boa. Cada órgão está relacionado também aos elementos da natureza, tá? Terra, fogo, água, ar. E no caso da medicina chinesa tem o elemento madeira e o elemento metal, que é um pouquinho diferente, mas aí a gente vai explicando conforme a gente for passando pelos órgãos. Então, essa meditação se chama meditação do sorriso interno. Tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a posição desses órgãos dentro do nosso corpo. Aonde que isso aí está? Na minha barriga, no meu tórax, né, no meu abdômen? Porque para a gente se conectar com os órgãos, a gente precisa saber a localização geográfica deles dentro do nosso corpo. Tá? Então, se você nunca parou para sentir os seus órgãos, né, se você nunca parou para localizar eles dentro de você, hoje a gente vai começar a fazer isso. E é com o treino, conforme você vai treinando, conforme você vai praticando, você realmente vai sentir o órgão, o local dele, tá? Você vai sentir quando o órgão pulsa, você vai sentir quando o órgão tá te informando que tipo de emoção negativa tá lá dentro, tá? Mas é a prática, como eu mostrei ali para vocês. Quando a gente se concentra numa parte do corpo, existe a propriocepção neuromuscular, existe a despolarização de membranas e existe a mielinização do caminho neural, tá? Sem contar que muda a circulação sanguínea, muda um monte de outras coisas também, né? Mas assim, então saiba que tudo na vida é treino. E quanto mais a gente treina, mais aquilo vai dando resultado. O nome da meditação, como eu falei, é a meditação do sorriso interno, é uma meditação taoísta, né? O que é o taoísmo? Taoísmo são os antigos sábios chineses, né, que fizeram parte lá da origem da medicina tradicional chinesa, tá? Então, essa meditação, ela é como se fosse uma acupuntura sem agulhas, né? Porque a acupuntura, ela é baseada em todo esse mapa dos órgãos vitais, só que são usados agulhas para estimular os pontos dos canais de energia daquele órgão. E nesse caso, não, nesse caso a gente vai direto no órgão, resolver o problema lá dentro. Então, pessoal, quando eu aprendi essa meditação, eles não falam nada dessa parte científica, tá? Isso aqui eu estou falando para vocês só para a gente dar mais respaldo, né? Que como eu sou da área da saúde, eu gosto de dar um certo respaldo fisiológico no que a gente está falando. Mas eles simplesmente ensinam a teoria dos 5 elementos, que está relacionado aos órgãos, né? E simplesmente já vai para a prática mostrando como a gente deve fazer. Então, o ideal é fazer essa meditação sentada, tá? Então, se você estiver deitado ou deitada, o ideal é você sentar, porque como a gente vai movimentar a energia vital por esses órgãos, principalmente pela primeira vez, pode dar tontura se a pessoa estiver deitada, entendeu? Então, o ideal é sentado. Procurar ficar com a coluna bem retinha, com os ombros relaxados. Essa meditação a gente faz com a posição das mãos assim, ó. A mão esquerda virada para cima, a mão direita virada para baixo, e você vai descansar as suas mãos no seu colo. Isso já ajuda aqui, ó, na postura dos ombros.
tá? Então, encaixa a coluna, abre o peito, encaixa os ombros, sente a sola dos seus pés tocando o chão. Mesmo que você esteja no 20º andar, você pode se conectar energeticamente com a terra, tá? Então, as meditações chinesas, elas têm muito esse ground, esse enraizamento, né? Sentindo a sola dos pés no chão, isso te dá um aterramento, tá? Que é importante para o exercício, e ao mesmo tempo, se conectando com a terra, né? Para que a energia da terra preencha seu corpo, né? Te trazendo vitalidade, e essa energia da terra, ela vem para os rins. Então, se conecte energeticamente com a terra através da sola dos seus pés. Respire fundo, puxe o ar pelo nariz e traga a energia da terra para energizar os seus rins. Os rins, eles são os nossos órgãos que estão mais relacionados à nossa energia vital. Tá? A energia vital que vem da terra, ela vai para os rins e dos rins ela circula para os outros órgãos na sequência que a gente vai trabalhar aqui. Os rins, eles estão relacionados ao elemento água. Então, eles representam o elemento água no nosso corpo. A cor que vai trazer saúde para os nossos rins é um azul bem brilhante, tá? Um azul bem brilhante. Então, geralmente a gente mentaliza que os nossos rins, eles estão repletos de energia azul brilhante. A paisagem da natureza, que ajuda a equilibrar os rins e a trazer saúde para os rins, é a imagem do fogo embaixo da água, do fogo aquecendo a água. Porque os rins, ele tem uma tendência de ficar gelado. Então, o rim, ele gosta de ser aquecido. Então, você pode visualizar como se fosse um vulcão embaixo de um oceano, por exemplo, né? Aquele fogo aquecendo a água. O elemento água, ele tende a esfriar. Então, por isso que os rins, eles tendem a esfriar. E o que ajuda o rim a se sentir bem é o aquecimento. Então, por isso, essa é a paisagem da natureza que vai ajudar a trazer mais bem-estar para os rins. As emoções negativas que podem se acumular nos rins são medos e traumas. Nessa hora eu peço para você respirar bem fundo, puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca. E sabendo que essas emoções, elas podem ser transformadas dentro do rim em calma, em serenidade, em sabedoria. E como que você faz essa transformação de emoções dentro de um órgão? Você se lembra de como é sentir a emoção positiva. Então você se lembra de algum momento na sua vida que você sentiu calma, serenidade, sabedoria, gentileza e delicadeza. Busque lá nos registros da sua memória um momento em que você sentiu calma, serenidade, sabedoria, gentileza e delicadeza. E mentalize, vibre a frequência da luz azul brilhante dentro dos seus rins. Vibre a frequência da água sendo esquentada pelo fogo. Essas frequências são catalisadores aí desse seu laboratório, né? Os órgãos são laboratórios em que a gente transforma um tipo de energia em outra. E nesse caso aqui, nós estamos multiplicando a nossa emoção positiva, de calma, de serenidade, de gentileza, de delicadeza. Mais uma vez, respire fundo e preencha os seus rins de luz azul brilhante. Uma coisa que multiplica muito as emoções positivas dentro de cada órgão é o sorriso interno. Permita que o seu rosto relaxe e permita uma expressão de sorriso. Movimente os músculos do seu rosto para o sorriso. Quando você movimenta e permite o movimento muscular do sorriso no seu rosto, os hormônios do bem-estar, eles são liberados na corrente sanguínea. E só de imaginar que você está sorrindo, o seu cérebro, ele acha que você está sorrindo de verdade, como eu já falei. O cérebro, ele não diferencia o real do imaginário. Então, se você imaginar que você está sorrindo, o seu cérebro vai desencadear a bioquímica que está por trás do sorriso, que são hormônios do bem-estar. Então, é muito importante que você sinta a localização dos seus rins. Seus rins, eles estão nas costas, mais ou menos na altura da sua cintura. Você pode agora colocar as mãos aí na sua região da lombar, na região das costas. E sinta os seus órgãos. Preencha seus rins de luz azul. Sorria para os seus rins. Agradeça os seus rins por todo o trabalho que eles realizam. Você já se deu conta que os seus órgãos trabalham 24 horas por dia? E quando eles ficam doentes, eles estão fazendo um favor de avisar que alguma coisa está errada,
e precisa ser reformulada na vida. Então é muito importante a gente agradecer os nossos órgãos e sorrir para eles. Quando você sorri para os seus órgãos, você está enviando os hormônios do bem-estar. E você está ajudando esse órgão a ficar mais saudável, a ficar melhor. E você está multiplicando dentro de você a emoção positiva. Quando você sorri para os seus rins, você está multiplicando dentro de você a calma, a serenidade, a sabedoria, a gentileza e a delicadeza. Respire fundo, multiplique essa luz azul brilhante nos seus rins. E agora nós vamos levar essa luz azul dos rins lá para o fígado. O fígado fica ao lado direito do seu abdômen. Relaxe as mãos na posição original da meditação, que é a mão esquerda virada para cima, a mão direita virada para baixo, as mãos descansando no colo. Respire fundo e permita que essa luz azul brilhante dos rins vá para o fígado e desperte no fígado agora a luz verde brilhante. Imagine agora uma floresta verde iluminada pelo sol. Essa é a paisagem da natureza que traz saúde para o seu fígado. Uma floresta verde iluminada pelo sol, irradiando luz verde brilhante. Multiplique essa luz verde brilhante dentro do seu fígado. Sinta o seu fígado ao lado direito do seu abdômen. Sorria para o seu fígado, honrando e agradecendo todo o trabalho que ele realiza por você. Agradeça seu fígado. Respire fundo. O fígado é o órgão que pode estar acumulando raiva, frustração, ressentimento. E essas emoções podem ser transformadas em bondade, generosidade e capacidade de perdoar. O perdão cura seu fígado. Seja você pedir perdão para alguém, seja você perdoar alguém, seja você perdoar você mesmo, seja você perdoar alguma história do seu passado. O perdão, ele cura o fígado. Lembre-se de algum momento na sua vida em que você sentiu o perdão, o momento em que você conseguiu perdoar alguém ou alguma coisa. Multiplique dentro de você essa sensação boa de se libertar de um peso quando você perdoa. E se tiver difícil de lembrar, lembre da luz verde brilhante. Lembre da floresta verde iluminada pelo sol. Respire fundo e preencha o seu fígado de luz verde brilhante. E quando você imagina que você está colocando uma luz brilhante em alguma parte do seu órgão, você está mudando a bioquímica do seu órgão. Você está realmente levando uma nova vibração, uma nova saúde. Relaxe a face, ative o seu sorriso interior. Sorria para o seu fígado. Agradeça a ele por tudo que ele já fez por você. Preencha e sinta a energia verde brilhante dentro do seu fígado. Sinta uma floresta verde iluminada pelo sol dentro do seu fígado. Essa é a frequência que ajuda a curar esse órgão. Essa é a paisagem da natureza que te ajuda a perdoar. Vibre a luz verde brilhante da floresta iluminada pelo sol dentro do seu fígado. E multiplique a bondade, a generosidade, a capacidade de perdoar e o perdão. Multiplique isso dentro de você. A cor dessa vibração positiva, a cor dessa emoção positiva é o verde brilhante. Respire fundo mais uma vez. Sinta esse verde brilhante agora expandindo e preenchendo todo o seu corpo. O nosso fígado, ele está relacionado ao elemento madeira. O elemento madeira são as plantas. É por isso que é a floresta verde que nos ajuda com a saúde do fígado e nos ajuda a perdoar. Então, se você está precisando perdoar alguém, alguma coisa, ou você mesmo, você pode visitar uma floresta, caminhar por uma floresta, ficar respirando fundo, caminhando pela floresta, que isso vai te ajudar a encontrar essa capacidade de perdoar dentro de você. Aumente essa luz verde brilhante dentro do seu fígado. E leve agora essa luz verde para dentro do seu coração. Relaxe a face, ative o seu sorriso interno e sorria para o seu coração. Agradeça seu coração por todo o trabalho que ele realizou e realizará por você. Preencha o coração com essa luz verde brilhante e ative agora no seu coração um vermelho vivo, como um sol vermelho se pondo no mar.
O sol vermelho se pondo no mar é a exata frequência da natureza que ajuda a melhorar o coração. Sorria para o seu coração. Se conecte com essa paisagem da natureza, o sol vermelho se pondo no mar. Mas vibre essa frequência dentro do seu coração. Esse sol vermelho, não adianta ele ficar lá fora, lá naquela paisagem. Traga isso para dentro de você. Vibre esse vermelho brilhante e luminoso, aumentando, multiplicando dentro do laboratório do seu coração o amor universal, o amor incondicional, a alegria interna. As emoções negativas que podem ficar armazenadas no coração são a pressa, a impaciência, a ansiedade. E nessa hora você respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e preenche o seu coração com a paisagem da natureza que multiplica as emoções positivas. O sol vermelho se pondo no mar, trazendo amor universal, amor incondicional, alegria interna e paciência. Sinta a frequência do sol vermelho se pondo no mar e multiplique dentro de você a paciência, o amor universal, o amor incondicional e a alegria interna. Multiplique essa luz vermelha brilhante de alegria, de amor universal e de paciência. O coração está relacionado ao elemento fogo. Expanda, multiplique dentro de você o amor universal, a paciência, a alegria interna. Lembre de uma situação, busque lá na sua memória algum momento que você sentiu muita alegria, algum momento que você sentiu esse amor universal por tudo e por todos, algum momento que você sentiu paciência. Quando você se lembra da sensação, essa sensação se instala no seu ser interno. Então, essa é uma dica de ouro. Sempre que você quiser sentir alguma sensação, você busca um momento que você sentiu. Você busca lá na sua memória o momento que você sentiu essa emoção positiva. E quando você se lembra dessa emoção positiva, você já está sentindo essa emoção positiva. Então, expanda essa luz vermelha brilhante de amor, de alegria, de paciência. E leve essa luz de amor, paciência e alegria, essa luz vermelha brilhante, para o lado esquerdo do seu abdômen, onde fica o seu baço e o seu pâncreas. O estômago, ele fica um pouco na região ali da boca do estômago, né, que é a região central do abdômen, mas ele se desloca também para o lado esquerdo. Então, ao lado esquerdo do seu abdômen, na região das costelas, na região da cintura, ali está o seu estômago, o seu baço e o seu pâncreas. Esses órgãos, eles estão relacionados ao elemento terra, que é a nossa capacidade de se estabilizar, de sentir firmeza, de sentir equilíbrio, de sentir estabilidade. Preencha o seu estômago, o seu baço e o seu pâncreas com a luz vermelha brilhante da energia. Relaxe a sua face, ative o seu sorriso interno. Sorria para o seu estômago, para o seu baço e para o seu pâncreas. Agradeça a esses órgãos por toda a ajuda que eles te dão, por todo o trabalho que eles realizam por você, por sua saúde. As preocupações podem se acumular no estômago, no baço e no pâncreas. Mas o antídoto para isso é você sentir sua firmeza, sentir sua estabilidade. Pise firme no chão, agora, mesmo estando sentado. Sinta que você tem um chão que te sustenta. Sinta que você tem uma terra que te sustenta. Sinta a sua firmeza, sinta a sua estabilidade. Vibre, mentalize uma luz amarelo dourada, de temperatura amena, iluminando e trazendo saúde para o seu estômago, baço e pâncreas. Aí, ao lado esquerdo do seu abdômen. A paisagem da natureza, que traz essa frequência de centramento, de harmonia, de equilíbrio, de firmeza interior, é o sol brilhante, brilhando no céu azul, mas é um sol de inverno, é um sol de temperatura amena, é um sol morno. Sinta esse calorzinho ameno do sol aquecendo seu estômago, seu baço, seu pâncreas. Lembre desse sol brilhante no céu azul de temperatura morna e vibre essa frequência dentro de você. Isso te ajuda a aumentar a sua harmonia, o seu equilíbrio, o seu centramento. Sinta as solas dos pés no chão, sinta a terra te sustentando. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz, solte o ar pela boca. Multiplique a luz dourada dentro de você. Aí dentro do laboratório do seu baço, pâncreas, estômago. Multiplique essa luz nesses órgãos e essa luz vai se expandindo por todo o seu corpo.
multiplicando dentro de você a harmonia, o equilíbrio, o centramento e a firmeza. Expanda essa luz dourada por todo o seu corpo, especialmente agora para os seus pulmões. Sinta os seus pulmões lá no seu tórax, nas suas costas. Relaxe a face, ative o seu sorriso interno. Sorria para os seus pulmões. Agradeça os pulmões por todo o trabalho que eles realizaram, por tudo que eles fazem por você. Respire fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E sinta agora a energia da luz branca brilhante do alto das montanhas. Lá no alto das montanhas tem uma energia branca das nuvens. Essa é a energia da coragem. Respire fundo. Traga para dentro dos seus pulmões a energia do ar puro, fresco e branquinho do alto das montanhas e multiplique dentro de você a sua coragem. Os pulmões representam o elemento ar e o elemento metal dentro do nosso corpo. Vibre a luz branca brilhante dentro dos seus pulmões. E multiplique a coragem, o respeito e a dignidade dentro de você. As emoções negativas que podem se armazenar nos pulmões é a tristeza, a solidão e a decepção. Mas isso pode ser transformado em coragem, respeito e dignidade. Quando você vibra e sente dentro dos seus pulmões a luz branca brilhante do alto das montanhas, o ar puro, fresco e branquinho do alto das montanhas, multiplica dentro de você, a partir dos seus pulmões, a coragem, o respeito e a dignidade. Respire fundo, puxe o ar pelo nariz, solte o ar pela boca. E continue vibrando dentro dos seus pulmões a luz branca brilhante, de coragem, respeito e dignidade. Relaxe os ombros, relaxe a face e lembre-se sempre de sorrir. Quando você sorri, você multiplica as emoções positivas dentro de você. Esse é o catalisador dessa reação química de transformação emocional, é o sorriso. É o sorriso que faz essa transformação. Porque quando a gente movimenta a face, o nosso cérebro libera os hormônios do bem-estar. E isso é bioquímica. E essa bioquímica do bem-estar ajuda você a multiplicar as emoções positivas dentro de você. E ajuda você a transformar a emoção negativa na emoção positiva. Então, relaxa a face, sorria, respire fundo e preencha os seus pulmões de luz branca brilhante, de coragem, respeito e dignidade. Preencha todo o seu corpo agora com essa luz branca. Engula a saliva, enquanto a saliva desce, faça essa luz branca descer agora lá para os rins, preenchendo os rins com essa luz branca brilhante que veio dos pulmões. Com isso, nós fechamos o ciclo de alimentação dos nossos 5 órgãos vitais. Leve a atenção agora para o seu umbigo. Leve as 2 mãos em cima do umbigo e fique respirando fundo na sua barriga. Os nossos órgãos vitais, eles têm os seus tecidos embrionários, que englobam outros órgãos. Então, quando você vibra a frequência de saúde azul nos seus rins, você está também levando a frequência da saúde para os ossos, para o sangue e para os órgãos sexuais, pois todos eles vêm do tecido embrionário dos rins. Quando você energiza o seu fígado com essa luz verde da floresta brilhante iluminada pelo sol, você está beneficiando os órgãos que estão no mesmo tecido embrionário do seu fígado, que é a vesícula biliar. Quando você energiza o seu coração com a frequência do sol vermelho se pondo no mar, você vai fazer bem para o seu coração e também para o seu intestino delgado. Quando você energiza o baço pâncreas de luz dourada brilhante do sol, você vai também beneficiar os outros órgãos, o estômago e outros órgãos que fazem parte do tecido embrionário do baço pâncreas. Quando você energiza os seus pulmões com a luz branca do alto das montanhas, você está beneficiando a pele e o intestino grosso. Respire profundamente no seu abdômen. Sinta o seu abdômen se movimentar enquanto você respira profundamente. E agora você vai concentrar essa energia que nós geramos e multiplicamos com essa meditação. Nós captamos a energia da natureza quando nós estávamos visualizando essas paisagens da natureza dentro de nós. Então, isso é uma captação de energia através da visualização criativa. E quando você faz isso, você melhora a vibração dos seus órgãos, melhora a saúde dos seus órgãos e você aumenta a quantidade de energia vital dentro do seu corpo. Então, nós queremos que essa energia vital agora, ela fique dentro do seu corpo. E para os chineses é bom que a gente acumule isso no umbigo, no nosso chakra do umbigo, no nosso centro energético do umbigo.
Porém, existe sempre uma medida adequada de energia. Então, a gente não precisa de excesso e também a falta de energia nos faz falta. Por isso, nós vamos circular agora 36 vezes, você vai circular as mãos em volta do seu umbigo, respirando profundamente, fazendo com que essa energia que você captou fique agora armazenada dentro do seu corpo. Você pode circular rapidinho, não precisa ser lento, captando, guardando essa energia dentro de você. E agora você vai girar 24 vezes no sentido anti-horário, dissipando o excesso de energia, para que você fique com a energia necessária para você. Sempre respirando profundamente. Se você já terminou, abra os olhos lentamente, comece a respirar fundo, inspire pelo nariz, solte o ar pela boca. E vamos agora espreguiçando, estica o corpo, alonga, estica para um lado, estica para o outro. Espreguiça. Então, pessoal, essa foi a meditação do sorriso interno, tá? Quem quiser o áudio dessa meditação, é só me pedir no WhatsApp, tá? Que eu mando para você praticar. Se você tem algum outro órgão específico ou alguma parte do corpo que não foi falada nessa sequência dos órgãos que a gente percorreu, porque essa meditação ela trata dos principais órgãos vitais e ela acaba beneficiando os outros órgãos que estão no mesmo tecido embrionário daquele órgão, tá? Mas vamos supor, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, que não consegue mexer um braço, não consegue mexer uma perna. Você vai fazer exatamente isso para sua perna, para o seu braço, para aquela parte do corpo que você quer restaurar, que você quer curar, que você quer melhorar, tá bom? Então, aí você me pede o áudio, e quando chegar na parte que passou todos os órgãos, você pausa o áudio e você focaliza na parte do corpo que você quer. É muito simples. Você sorri para aquela parte do corpo, você se conecta com ela, você agradece aquela parte do corpo por tudo que aquela parte do corpo faz por você, e você respira fundo, gente. É importante respirar fundo e sentir que a respiração chega naquela parte do corpo, sabe? Quando você está no coração e respira fundo, sente o movimento da respiração chegar lá. Você está no fígado, respira fundo, sente o movimento da respiração chegar no fígado. Se você quer trabalhar a ponta do seu dedão, respira fundo e mentaliza essa respiração chegando lá na ponta do seu dedo, lá no seu braço, lá onde você quer curar e onde você quer melhorar. Gente, quando você respira conscientemente e leva a respiração para aquele local do corpo, você está também ativando muito, muito a possibilidade de autocura daquele lugar do corpo, tá? É muito importante. Olha, eu conheço uma pessoa que sofreu um acidente de carro e que 16 médicos condenaram ele a ser paraplégico de cadeira de rodas. 16 médicos, tá? Essa pessoa não se conformou com esse diagnóstico e nem com esse decreto que deram em cima dele, e ele falou, eu vou melhorar. E ele começou a praticar yoga. Tá? E começou a fazer essa respiração, de levar essa respiração para cada parte do corpo, de se conectar com cada parte do corpo. E à medida que ele foi fazendo isso, toda aquela bioquímica que eu expliquei para vocês no começo da nossa live, da polarização de membranas, da mielinização de caminho neural e da propriocepção neuromuscular, aquilo foi se refinando e os movimentos dele foram aumentando de pouquinho em pouquinho, gente. Sabe, é 1 milímetro por dia. Mas a hora que você vê, se você fizer todos os dias, aquilo vai acontecendo, tá? Aquela mudança vai acontecendo, as melhoras vão acontecendo. Mas exige prática e disciplina. Mas o que eu quero dizer é que esse meu amigo, que 16 médicos falaram para ele que ele ia ser paraplégico e ia ficar o resto da vida dele em cadeira de rodas, o cara virou professor de yoga e pensa nas posturas de yoga mais circenses que existem, aquelas que vira de cabeça para baixo, abre, estica, puxa. O cara fazia todas na maior perfeição do planeta. Então, gente, existe muito recurso natural para nos ajudar, tá? Eu falei aqui para vocês hoje da argila, falei de florais, né, porque os órgãos estão relacionados a emoções, e os florais são remédios para as nossas emoções. Eu falei de fitoterapia, porque existe planta medicinal para ajudar todos os órgãos, né? Você pode pesquisar na internet. Eu não posso aqui me aprofundar em cada planta medicinal para cada coisa, porque são muitas, né? Mas você pode pesquisar e você pode encontrar essas plantas. Eu te falei aqui dessa meditação do sorriso interno,
né, que é uma meditação ancestral dos antigos sábios chineses. E eu já vi pessoas, eu tenho uma amiga minha, se tornou amiga minha, ela era minha aluna, né, dessas práticas taoístas que eu ensinava. Eu sou instrutora de Qigong. Qigong é como se fosse um yoga chinês, né? Eu sou também professora de yoga tradicional indiana. Mas como eu gosto muito dessas técnicas orientais, eu acabei me formando na área chinesa e na área hindu. Então, uma aluna minha, gente, ela chegou para mim com 3 miomas no útero. Na época, eu não trabalhava com floral, nem com homeopatia, nem com quântica, era só yoga e meditação chinesa, tá? Essa mulher, ela tinha agendado uma cirurgia pelo, pelo SUS, né, pelo Sistema Público de Saúde. E demorou meses, né? Ela fez lá os exames, deu os 3 miomas, agendaram a cirurgia dela para meses depois. E como ela viu que esse método chinês trabalhava com os órgãos, ela queria tirar os 3 miomas do útero dela, ela me procurou, começou a fazer essas práticas, essas aulas comigo, e quando ela chegou para fazer o exame pós-cirúrgico, meses depois que ela estava praticando essa meditação, o exame que tem que fazer semana antes da cirurgia, não tinha mais nada. E ela não precisou fazer cirurgia. Por quê? Porque ela mapeou essa parte emocional, tá? Fazendo essa comunicação com os órgãos, o útero dela falou: olha, você tem 3 problemas importantes para você resolver na sua vida. Faz muitos anos isso, né? Mas assim, se eu não me engano, era alguma coisa que ela tinha que resolver com o pai dela, outra era um amor, o amor da vida dela, que ela não resolveu isso com aquele homem, que ela tinha esse sentimento, ela tinha que conversar com ele e resolver alguma coisa importante do sentimento que ela tinha por ele, e o terceiro eu não me lembro o que era. Mas assim, ficou nítido para ela, com o decorrer das práticas, que ela tinha que resolver 3 situações emocionais importantes. Então não adianta só fazer o exercício, né, gente? Porque o órgão, ele vai te revelar o que você tem que resolver na sua vida, e aí você tem que ir lá tomar essa atitude, certo? Então, é muito legal isso, é muito legal mesmo, tá? E já vi, gente, muita cura acontecer com argila, mas assim, coisas impressionantes também, tá? Então, tudo é prática, tá, gente? É só me pedir a meditação no WhatsApp que eu envio para você. Eu vou ficar super feliz de ver o pessoal praticando as meditações, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês, de lembrar vocês também, de fazer a roda de cura da vida, porque essas meditações vão nos colocar em contato com nossas emoções negativas, e é legal mapear tudo isso na roda de cura da vida, né? Para você fazer esse seu trabalho de autoconhecimento e de mapeamento, né? Porque a gente tem que olhar de frente para as emoções negativas, porque elas existem, né? E se elas existem é porque houve alguma situação traumática que ainda não foi digerido, né? Então a gente tem que digerir aquele conteúdo emocional, aprender a lidar com o que aconteceu na nossa história, né? E transformar o ruim no bom, né, gente? Porque raiva, por exemplo, é energia, né? Tem gente que usa a raiva para fazer mal para os outros, transforma aquilo em agressividade, né? Tem gente que pega uma vassoura e faz faxina. Olha só, arrumou energia para fazer faxina, né? Sabe aquela situação? Porque é energia, gente. Então a gente tem que canalizar a nossa energia. Só que essa raiva ela pode ser transformada em bondade, em generosidade através do perdão. Então isso é um laboratório emocional, né? De você transformar, né? Porque a energia ela se transforma. Então a gente transforma no que a gente quiser, desde que a gente tenha um método e a técnica para isso. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês. A Romilda falou, eu faço faxina quando estou com raiva e alivia mesmo. E ainda por cima você coloca o serviço em dia. Tira aquela raiva, né? E ainda coloca o serviço em dia. Agora, tem emoções negativas que elas não têm essa ativação. Por exemplo, o medo. O medo é uma coisa que retrai, né? Que trava. Diferente da raiva, que é uma coisa que expande. Então, cada emoção tem a sua característica. E aí a gente tem que aprender a lidar com elas. Então, eu recomendo, né? Fazer a roda de cura da vida, que tem uma live gravada sobre isso também, que vai dar uma combinação muito boa com essa meditação do sorriso interno. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui também alguns resultados maravilhosos que eu tive de melhora na saúde de órgãos através da emissão de Quantic Pro. O Quantic Pro é a tecnologia de radiônica mais avançada do mundo, que emite frequências de saúde e de autocura à distância. Então, eu trabalho com a naturopatia. Naturopatia foi tudo que eu ensinei até agora. Argila, planta medicinal, meditação, respiração, concentração, isso tudo é naturopatia, tá? E tem outra coisa também. Existem homeopatias que são bem específicas para melhora dos órgãos, tá, gente? Assim como tem fitoterapia, como tem o floral, como tem a homeopatia, isso é bem específico. Aí teria que analisar o caso de cada um, e daí isso eu só consigo realmente através do trabalho que eu realizo, né? Através de realmente fazer um atendimento específico com cada pessoa. Então, aqui eu não tenho como falar de cada homeopatia, de cada planta, de cada floral,
porque é algo muito direcionado a depender de cada caso, tá? Mas, por exemplo, para os meus clientes dentro do atendimento que eu faço, que eu uso a naturopatia junto com o Quantic Pro, que é essa tecnologia que emite frequências à distância, então aí a gente consegue fazer um trabalho bem completo. E eu gostaria de mostrar para vocês os depoimentos de melhoras nos órgãos que eu recebi, gente. Vamos passar os slides dos depoimentos, Matheus? Boa tarde, Nayana. Obrigada pelo e-mail e pelas informações. Eu estava mesmo pensando em lhes falar sobre algumas coisas que, depois das minhas emissões para autocura, apareceram para contribuir de melhora de alguns problemas que eu tenho, como inflamações nos olhos. A minha intuição também melhorou. Estou percebendo melhor meu autossentido e talvez tenha mais coisas ainda que não percebi ao certo. Sobre a caixa quântica, agora tem mais pessoas usufruindo, estamos testando por enquanto. Ela falou da caixa porque a gente também trabalha com a caixa orgânica, que é um equipamento para saúde natural, que ele recarrega a energia vital do corpo. Mas aqui, gente, ela nos deu a excelente notícia que ela tinha uma inflamação nos olhos que passou. Os olhos, na medicina chinesa, eles estão relacionados ao fígado, né? Então, geralmente, situações nos olhos é quando a pessoa está precisando perdoar alguém, pedir algum perdão, né? Ou se perdoar. Então, super legal, né, gente? É tão legal ver as pessoas melhorando. Vamos lá. Antes de comprar a caixa orgânica, eu contratei uma emissão quântica para a cura dos meus ouvidos. E já faz 2 anos que não sinto mais nada. Decidi pedir ao Anderson se ele não faz uma emissão para a gente conseguir vender o mercado. Então, essa pessoa, com a emissão, né, Quantic, melhorou dos ouvidos e depois ela estava querendo fazer uma emissão para vender um imóvel, vender o mercado, porque essa emissão radiônica, ela não é só para saúde, ela ajuda a vender imóveis, ajuda em processos jurídicos, ajuda empresas na prosperidade, venda de imóveis, ou para emitir frequências para melhorar a frequência de residências. Então, é algo bem amplo, sabe, gente? Mas, assim, muito legal, né? Porque ela teve essa cura dos ouvidos através da emissão quântica. Vamos para o próximo. Não tomo nenhum remédio, só tomo suplementos para repor algumas vitaminas que preciso. Com vocês, eu fiz o tratamento quântico, pois eu havia fraturado uma vértebra da coluna num tombo e estou completamente curada. Obrigada por tudo. Tenham muita fé em Deus, que Ele pode tudo. Aí depois ela falou de foi proibido, porque houve uma época que a Caixa Orgânica teve teve uma acusação de propaganda enganosa, esse tipo de coisa. E aí, claro que a gente, na justiça, foi simples e fácil de provar que a Caixa Orgânica funciona, né, gente? E aí ela falou isso, né, que foi proibido porque estava dando prejuízo para a indústria farmacêutica. Tenho certeza que vocês vencerão. Abraços, Eunice. E vencemos, é claro, né, gente? Porque a gente recebe tanto depoimento, não só do Quantic como da Caixa Orgânica, que, além de todo o respaldo científico, né, tem todos os depoimentos que a gente recebe. Mas foi super legal, porque imagina, gente, uma fratura em vértebra da coluna. Sabe o que é fratura em vértebra da coluna? É risco da pessoa ir parar em uma cadeira de rodas. Então, graças a Deus, ela conseguiu se recuperar, né? E foi com essa emissão Quantic. Deixa eu ver se tem mais algum depoimento para contar para vocês. Não, acho que já foram os depoimentos. Então é isso, gente. Essa emissão Quantic, ela atua em várias áreas, né? Tanto na saúde física, longevidade, quanto na saúde mental, aplicações específicas até mesmo. Eu tenho clientes de agricultura, de lavouras, de plantações, que daí a gente emite frequências para as plantações. E, olha, é cada resultado super legal. Essa emissão pode ser feita para ambientes, né, para imóveis, para animais pets. Eu tenho vários clientes pets. Emissões para melhora de relacionamentos, emissões para empresas, negócios e prosperidade, né? E para pessoas adultas, crianças, pessoas de todas as idades, né? Só gestante que não pode receber essa emissão quântica, tá, gente? Porque aí tem uma pessoa dentro da outra e as necessidades do bebê e da mãe podem ser diferentes. Então, é muito legal. É uma outra opção natural, né? Que aí não é algo que você faz sozinho por você mesmo, aí realmente é uma programação quântica que é enviada para você, daí já é um pouco diferente. Mas também é um recurso totalmente natural, apesar de ser uma tecnologia, ele emite frequências naturais para que a gente possa melhorar a saúde e a vida. Pessoal, então é isso, fiquei muito feliz com a presença de vocês. Essa meditação chinesa, eu fiz ela por anos e anos, dia após dia, e assim, eu senti muito resultado mesmo, tá? Principalmente no meu emocional. Na época eu não tinha problemas físicos, mas eu senti realmente essa multiplicação das emoções positivas dentro de mim. Então, recomendo super que vocês façam, tá? Principalmente quem está precisando melhorar algum órgão, tá? Faça essa meditação diariamente e aplique argila no seu órgão que estiver precisando, porque vai ajudar muito, tá? E se você quiser uma ajuda mais específica comigo,
Eu faço tratamento à distância, tratamento natural à distância com naturopatia e com Quantic. Então, aí eu posso te ajudar de maneira mais específica a encontrar também o melhor floral, a melhor homeopatia, as melhores plantas medicinais que podem te ajudar, a melhor atividade física para você atingir os seus objetivos, os ajustes alimentares, né? Enfim, uma série de coisas que daí a gente faz uma análise bem personalizada, né, para te ajudar a melhorar a saúde e a vida. Então, espero que todos possam aproveitar bem os ensinamentos dessa live e praticar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se você quer a minha ajuda com os tratamentos naturais que eu faço, conte comigo como sua aliada, tá? Se você quer dar uma guinada na sua vida, uma melhorada na sua saúde, com um tratamento natural à distância, conte comigo, tá bem? Nós vamos agora fazer a nossa oração, né? Vamos rezar pela saúde de todos nós. Vamos respirar fundo. Vamos agradecer o dia de hoje. Vamos agradecer o nosso corpo físico, que é a morada do nosso espírito. E vamos rezar que todos tenhamos cada vez mais saúde, mais harmonia, mais alegria, mais paz. Rezo para que você e sua família sejam muito abençoados, que o nosso corpo fique cada vez mais saudável, que possamos cada vez mais vibrar emoções positivas, que toda a humanidade possa sentir calma, serenidade, sabedoria, gentileza, que toda a humanidade possa sentir bondade, generosidade, capacidade de perdoar, que toda a humanidade possa perdoar o que precisa ser perdoado, que toda a humanidade possa sentir paciência, amor universal e alegria interna. Que toda a humanidade possa sentir harmonia, equilíbrio, centramento, estabilidade. Que toda a humanidade possa sentir coragem, respeito e dignidade. Que toda a humanidade seja feliz. Que haja paz dentro dos corações, que haja paz dentro das famílias, que haja paz entre as famílias e que todos os povos possam viver em paz. Eu sou Rose Nayana Bregolato de Campos, e agora até onça pintada, e assim rezei por todas as nossas relações. Arro mitakuye, oi assim. Terra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Terra mi cuerpo, mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Terra mi cuerpo, mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Honrando e agradecendo todos os elementos sagrados da natureza, terra, fogo, água, ar e éter, que compõem o nosso corpo físico. Viva a natureza. Que a humanidade cuide da natureza. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima live e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.